Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, a galeria que eu saúdo de forma calorosa, especial e subjúdice da Polícia Militar, eu que já tive a oportunidade de participar de diversas audiências com vocês, contem com o nosso apoio para que vocês consigam obter aquilo que é direito, que é a nomeação já de vocês. Senhoras e senhores deputados, eu imaginava que, ao apresentar esse requerimento, que é um requerimento para que possam vir a essa casa os 3 oficiais que assinaram os documentos solicitando o levantamento de dados eleitorais daqueles que fazem oposição ao atual governo, confesso que imaginava que teria a assinatura, inclusive, de vários deputados da base do governo. Porque entendo que esse é um assunto que não diz respeito a governo ou oposição. Diz aquilo que tem que estar acima de qualquer questão nessa casa, que é descobrir a verdade, descobrir o que aconteceu. Depois que essa história veio à tona, muitas versões já foram levantadas, de que o documento não foi assinado, de que usaram indevidamente a assinatura eletrônica de um oficial da Polícia Militar. Depois disseram que o documento foi assinado, mas que foi um ato exclusivo de um tenente-coronel da Polícia Militar e que, por isso, ele deve pagar sozinho pelo que fez. Senhoras e senhores, por ironia do destino, acompanham essa sessão hoje os subjúdices da Polícia Militar. E vocês que pretendem ingressar nessa tão valorosa carreira, sabem que a Polícia Militar é regida pela hierarquia e disciplina e que ninguém cometeria um ato desse se não recebesse uma ordem superior. E o que nós precisamos saber aqui é de onde partiu essa ordem, porque, acima de tudo, esse requerimento é um respeito à Polícia Militar do Estado do Maranhão, porque o que tem acontecido é a execração pública de oficiais, como se eles sozinhos tivessem tirado das suas cabeças a vontade de fazer esses documentos. E aí estão sendo massacrados pelo governo do Estado, que toda hora dá uma versão diferente. Ontem foi feita uma coletiva pela cúpula da segurança, da Secretaria Estadual de Segurança. E esse aqui é o jornal de hoje, que traz estampada a seguinte manchete: autores do memorando ilegal serão identificados e punidos, diz o secretário. Ora, senhoras e senhores, se os autores vão ser identificados, como é que já exoneraram o oficial? Se já foram serão identificados, como é que já puniram os oficiais que tinham as suas funções de confiança? Por quê? Para dar uma justificativa para a imprensa? Para dar uma justificativa para a sociedade? Ora, senhoras e senhores, não tem outro caminho que não seja descobrir a verdade do que trazê-los aqui no plenário desta casa. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão tem se furtado daquele que é o seu principal papel, que é de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Numa situação como essa grave, que atenta contra o Estado democrático de direito, a Assembleia tem a oportunidade de trazer os oficiais aqui, para que cada um possa dizer olho no olho, possa responder as perguntas e, mais do que isso, a Assembleia tem o dever de dar voz a esses oficiais da Polícia Militar. Vocês sabem o que aconteceu quando a imprensa tentou procurá-los para eles se manifestar? Não podem. Eles só podem se manifestar com a autorização do comando. Ora, se um oficial não pode, por livre e espontânea vontade, dar uma entrevista à imprensa, imaginem vocês se ele ia tomar algum ato desse sem receber uma ordem superior. O que está acontecendo, senhoras e senhores, é uma atitude covarde do governo do Estado, que poderia ter resolvido toda essa situação com um simples pedido de perdão, de desculpas por esse ato ter acontecido, mas não. Estão deixando sangrar oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E essa casa não pode contribuir com esse sangramento. Essa casa tem que estancar essa sangria, trazendo luz e a verdade para esse caso. E o que é que eu fiz? Como primeira e única medida até agora, assinei um requerimento que contou com o apoio de mais 10 deputados dessa casa,
para que a gente possa trazer aqui os 3 oficiais que assinaram os documentos. O tenente-coronel Emerson, que assinou o memorando circular 098/2018. E aqui, senhoras e senhores, quero aproveitar este ato para fazer um desagravo público à Polícia Militar do Estado do Maranhão. O governador, em sua página pessoal, referiu-se a esse documento, que é um papel timbrado, com o nome Estado do Maranhão, Secretaria do Estado de Segurança Pública, Polícia Militar do Maranhão, Comando do Policiamento do Interior, e assinado por um tenente-coronel como um papel assinado por um oficial do 5º escalão da PM. E a pergunta que eu faço a vocês, senhoras e senhores que querem ingressar na Polícia Militar, se um tenente-coronel é do 5º escalão, o soldado e o cabo vão ser da onde? Ora, senhoras e senhores, e por isso faço esse desagravo, em nome de toda a Polícia Militar do Maranhão, por esse ato de desrespeito do governador em relação não só aos oficiais, mas a toda a tropa, com essa declaração que ele dá, chamando um tenente-coronel de um oficial de 5º escalão. E é por isso, senhoras e senhores, que eu digo, se essa casa aprovar esse requerimento, ela está fazendo valer aquilo que é a sua função, que é exatamente fiscalizar os atos do Poder Executivo, trazer a verdade e, principalmente, acabar com todos esses tipos de conclusões ou de ilações que possam acontecer em relação a essa situação que já ganhou proporções nacionais. Se aprovar, senhoras e senhores deputados, eu tenho certeza que contaremos com o apoio de todos aqueles que pertencem à base do governo, nós nada faremos do que trazer a verdade para esse caso. Agora, se a base do governo rejeitar esse requerimento, senhoras e senhores deputados, aí não me peçam para ter outra conclusão que não seja: quem deve, teme. É porque aí tem coisa. É porque sabem que se os oficiais vierem aqui, eles não estarão sob a pressão de uma sindicância militar, eles estarão sob a luz da verdade, com a cobertura da imprensa, com a participação livre de parlamentares aqui para poder questioná-los sobre o assunto, e aí sim, eles terão a liberdade e o ambiente para poder tranquilamente falar como tudo aconteceu. Se o requerimento for rejeitado, senhoras e senhores deputados, aí não me peçam para ter outra conclusão que não seja a de que a ordem partiu do governo do Estado. Porque é isso que vai acontecer. Ficará sempre os oficiais calados, sem poder se manifestar, sem dizer da forma como aconteceu e o que aconteceu. E essa casa não, senhoras e senhores, terá a oportunidade de colocar de uma vez por todas em pratos limpos essa história. E aí eu vejo aqui deputados que sobem à tribuna, que discursam contra a ditadura, que dizem que são a favor da democracia, que o que tem que prevalecer é a verdade. Ora, senhoras e senhores, se negarem um simples requerimento para que os oficiais da Polícia Militar possam vir a essa casa, dar o seu depoimento, a sua testemunha do que aconteceu, que não volte mais a essa tribuna para dizer que é contra a ditadura. Porque ditadura é você evitar que um oficial que está sendo execrado tenha o direito à voz, que um oficial que está sendo todo dia acusado de ter cometido exclusivamente um ato, não tenha a oportunidade de se manifestar. E se nós nos calarmos hoje, amanhã pode ser qualquer um de vocês, depois que foi nomeado. Na hora que o governo do Estado precisar de um bode expiatório para um erro que ele cometeu, ele vai colocar nas costas de um policial militar, como está acontecendo agora. Então, o que nós precisamos, senhoras e senhores deputados, é descobrir a verdade. E eu poderia ter subido a esta tribuna e falado uma frase só, que é a que eu vou encerrar o meu pronunciamento nessa discussão. Quem não deve, não teme. Se o governo do Estado não deve, em relação a essa história da espionagem e do monitoramento, ele não tem que temer a vinda dos oficiais aqui. Fora disso, qualquer outra que seja a decisão, é porque o governo deve e é porque é o governo que foi realmente o verdadeiro autor dessas ordens, senhoras e senhores deputados.